Bom, nesse vídeo a gente vai ver como a gente consegue explorar o GraphQL dentro dos softwares da JetBrains. Nesse caso eu estou usando IntelliJ, mas pode ser WebStorm, pode ser o PHP Storm, PyCharm, enfim, você nomeie. E a funcionalidade do GraphQL dentro desses softwares, ela se dá através deste lindo pluginzinho chamado JS GraphQL, que não é um plugin oficial, mas aparentemente a JetBrains endossa, porque foi parte do Release Notes. Você vai nos tutoriais ou você faz uma busca por GraphQL, PyCharm ou IntelliJ, você vai ver que o tutorial meio que sugere a você a instalar, e é basicamente um plugin open source que você pode contribuir, que tem um certo level de atividade, né? Então não é um daqueles plugins JetBrains que basicamente fica sem atualização por 2 anos. Mas enfim, sem muito mais longo. O que a gente precisa para conseguir rodar esse plugin basicamente é um projeto com GraphQL. Não me diga. E aí aqui eu estou rodando um projeto em Redwood. Redwood, ele já tem o back-end com Prisma, GraphQL e todas as coisas bonitinhas. E aí aqui quando eu dou um yarn rw dev, ele abre o GraphQL na porta 8911. E aí beleza, a gente já tem o GraphQL rodando no nosso servidor localmente. Eu já arrumei minhas madeixas aqui. E aí vocês vão perceber que GraphQL apareceu aqui na minha aba aqui embaixo. E aí aqui ele não é muito autoexplicativo essa janela, mas ela basicamente mostra o sumário de esquemas descobertos, os erros de esquema e o endpoint. E aqui nesse caso ele fala que não existe endpoint padrão definido e que se a gente clicar aqui no maisinho, a gente vai poder criar um arquivo de configuração. É isso que eu vou fazer, vou clicar aqui, ele vai adicionar esse arquivo .graphql.config, e aí você vai estar se pensando, ele falou de esquema padrão, por quê? Porque basicamente você consegue criar outros arquivos de configuração GraphQL para diferentes escopos do seu projeto. Então, digamos que você tem um módulo que usa um endpoint específico do GraphQL, um outro servidor, você consegue criar esse arquivo .graphql.config, e aí quando você estiver rodando o Playground dentro do nosso caso aqui do IntelliJ, ele vai te dar a opção, na verdade, de escolher entre qual servidor basicamente você quer rodar aquela query ou aquela mutation contra, né? E aí nesse meu caso aqui, basicamente eu só tenho uma, então eu vou aqui mudar para Redwood, vou escrever bonitinho, e aí aqui na minha porta eu só vou mudar isso aqui para ser 8911. Os softwares da JetBrains, ele já tem um suporte muito bom para GraphQL, justamente, se eu não me engano, ele reconhece quando ele tem o template string para JQL, para GraphQL, certo? Mas, até em um caso de não funcionalidade, teoricamente você pode injetar aqui, ó, e botar aqui um GraphQL, em tese ele também vai funcionar. Então você consegue meio que fazer a IntelliJ aqui nesse caso, comportar e analisar o código como se fosse um código GraphQL. E aqui as funcionalidades são bem, obviamente, simples, mas ele vai te sugerir aqui, por exemplo, um autocomplete. Então, se eu não sei o que escudo é, eu posso dar o autocomplete. Mas uma coisa que é interessante é, se eu criar aqui type, meu time, e aí time vai ser igual a meu timão, ele vai perceber, putz, meu timão não existe, quais são as opções? Então eu cliquei aqui um option return, ele dá as opções de a gente adicionar uma interface, um enum, um scalar, um type ou um union. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui em criar um tipo ou criar uma interface. Ele está meio cagadinho que ele está colocando no meio da minha implementação, mas basicamente é que você só move para fora da utilização e aí você dá sequência na definição do seu schema definition. Então aqui eu já vou dar uma limpada, porque não preciso desse tipo que eu criei. E, obviamente, você está criando aqui uma query, então vamos dizer get standing by team ID, ou alguma coisa assim. Eu posso definir que eu espero algum parâmetro, e aí se eu der novamente um Ctrl espaço, ele vai sugerir aqui os campos, né? Então vai sugerir o string, ou inteiro, boolean, ou float, ou id. E é interessante porque se eu vier aqui e colocar uma chave a mais, vamos dizer campeonato, sei lá, e der um Ctrl espaço, ele vai dar a sugestão,
mas nesse caso aqui, por exemplo, ele deu a sugestão de team. E se a gente ver aqui, ele não vai dar a sugestão de team, justamente porque ele sabe que team não é um argumento válido para você passar numa query, né? Então ele também sabe o que dá para passar e o que não dá para passar, qual que é o uso e qual que não é o uso de tipos específicos, certo? Então, como que basicamente a gente faz para utilizar o GraphQL depois de você configurar? Você dá um Command Shift N e aí ele vai abrir a opção de New Scratch File, né? Um novo arquivo de rascunho. E aí se você procurar aqui GraphQL, ele vai ter dois, na verdade, o GraphQL Endpoint, que ele vai abrir esse arquivo, esse Scratch GraphQL I, mas o que a gente quer, na verdade, é o GraphQL. E aí, GraphQL, vocês vão perceber que ele já tem a opção aqui, ó, Default GraphQL Endpoint, ele está apontando para nosso Redwood. E aí, se eu der aqui minha query, e botar aqui o get standings e colocar posição, variação posição, time, nome popular, e tanto eu posso apertar aqui como dar um command return, ele vai executar a query anônima e aqui ele vai mostrar pra gente os resultados da nossa query, beleza? Então assim, obviamente que a gente não tem muito mais uso do que isso, porque é basicamente um playground, mas você obviamente consegue rodar aqui mutations, aí nesse caso aqui, como a gente não tem nenhuma mutation, ele não vai dar o autocomplete, mas se você tiver alguma mutation, ela obviamente vai aparecer aqui. Uma coisa que ele não suporta por hora é subscription, né? Então não dá para fazer a brincadeirinha de WebSocket. E aí, a última coisa que eu queria cobrir aqui, na verdade, é esse schema.graphql aqui. Uma coisa que é interessante é que se a gente rodar ou clicar nesse playzinho aqui, ele vai rodar a introspecção de query e gerar o schema definition através do que o servidor está gerando. Então, para resumir a história toda, se eu clicar aqui, ele vai criar um novo arquivo schema.graphql, que basicamente vai ser a versão gerada dos esquemas daquele GraphQL config ou daquele endpoint que você está rodando, certo? Então isso aqui é interessante por quê? Porque você pode acabar usando isso daqui para validar algum tipo de tipo, você pode usar isso daqui para colocar na sua documentação, ou você pode colocar isso aqui para importar em algum outro projeto, você saber quais são os tipos e quais são as queries que o cliente que você está querendo consumir ou que você na verdade está utilizando isso aqui pode usar. O plugin ele ainda não está 100% redondo, como eu comentei para vocês, ou como eu mostrei ali, eles têm alguns erros quando ele vai te gerar ou te sugerir criar algum tipo. Ele tem erros de quando você gera a schema definition, ele está dando, por exemplo, erros de duplicação ou de redefinição de tipos já existentes. E ele, novamente, não tem suporte, por exemplo, a subscriptions, né? Um outro ponto é que ele ainda usa o formato antigo, o formato legado de configuração de GraphQL, que era utilizando esse arquivo .graphqlconfig. Hoje em dia, a gente usa geralmente o graphql.config.js. Mas, como eu comentei, por ser um projeto open source, eles estão sempre aceitando as sugestões e estão trazendo melhorias. Eu acho que, basicamente, eles têm soltado versão nova todo último mês, se eu não me engano. Então, a gente pode esperar algumas melhorias no futuro. E, de novo, né, a gente não precisa muito de uma ferramenta complexa para o GraphQL. O GraphQL é uma solução, uma tecnologia muito simples de ser utilizada. Eu acho que ter isso daqui dentro da IDE já facilita, ou na verdade, ter isso daqui dentro da IDE já facilita muito a troca de contexto ou context switching, porque você não tem que ir para um outro cliente, você não tem que ir para uma outra aplicação ou abrir o seu browser numa aba do Playground ou do GraphQL e acabar clicando sem querer no Reddit ou clicando sem querer em algum outro link e se perdendo, né? Então, basicamente é isso. Não tem muito mais do que eu explicar para vocês dessa funcionalidade do GraphQL. Deixa aí nos comentários se vocês usam GraphQL dentro da IDE de vocês. Vamos ver se eu trago mais alguns workflows ou algumas otimizações e integrações que as ideias da JetBrains provêm para a gente, beleza?
Espero que vocês tenham gostado novamente e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.